Bom, perder o peso depois dos 30 anos, a gente sabe que não é fácil, né? Mas também não é impossível. Então, para isso, a gente vai conversar hoje e tentar desmistificar, né, esse problema com a Samantha Fernandes. Ela é formada em comunicação social, está cursando nutrição e hoje é servidora pública. E a gente também conversa com a nutricionista clínica e esportiva, a Ana Emília Rios. Vamos começar com a Samantha, para ela explicar para a gente qual foi assim, o principal desafio que ela teve, porque a Samantha começou, né, a perder peso, a fazer esse processo de reeducação alimentar depois dos 30 anos, né, Samantha? Sim. Oi, gente, boa tarde. Conta aí, boa tarde. Conta aí pra gente. Hoje, eu tô com 34, chegando nos 35. Agora, mês de junho, faço 35. E esse meu processo começou justamente aos 30. O que aconteceu? Com 28 anos, eu percebi que eu estava bem acima do peso. Comecei de repente, sabe aquela fase que a gente foi magrinha, come de Subindo tudo. gradativo. Vai engordando aos poucos, sem perceber, a roupa foi apertando, mas é só um pouquinho. Quando eu completei 28, que eu percebi, engordando. Mas eu vou continuar aqui, minha vida de doces e guloseimas. Só que, o que aconteceu? Quando eu percebi, eu já estava 12 quilos a mais do meu normal, e roupa não entrava mais, nenhuma roupa ficava mais legal, eu já não me sentia bem, eu moro em apartamento, sempre morei em apartamento aqui em São Luís, eu subia as escadas, eu me sentia cansada, não, tem alguma coisa errada, vamos começar esse processo de emagrecimento. Mas não é fácil, não foi fácil e não é fácil até hoje. Comecei com os 30 anos, até hoje é um processo. É um processo que a gente precisa aprender a gostar, porque ele é contínuo. A gente pode emagrecer 3 quilos, botar num objetivo de emagrecer 3 quilos, perder 3 quilos e conseguir perder uns 3 quilos, mas e manter esses 3 quilos que você vê, esse peso ideal para você. Pior parte. Olha, Samantha, eu também percebi, eu já estava com quase 11 quilos, então a gente vai deixando levar, né, Ana Milha? Então a gente vai deixando, e aí quando a gente vira aquela chave, peraí, gente, o problema não é só você estar acima do peso, vem toda uma questão de saúde. Então, a minha família, no caso, tem histórico de diabetes, hipertensão, e aí eu procurei mudar. Contei com a ajuda da Emília também, né, que passou para mim algumas dicas, e aproveitando esse gancho, Emília, por que o nosso organismo fica mais lento? Por que todo mundo, acho que 100% no teu consultório fala, né, depois dos 30 fica difícil? Conta aí pra gente. Bom, apesar de não parecer, eu tenho 31, então já passei por essa fase também, gente. Mas, na verdade, não é a partir dos 30 que acontece, né, esse declínio, tá? É a partir dos 25 anos a gente começa já a perder algumas coisas. Por exemplo, a produção de colágeno. E nós, mulheres, tá? Diferente de homem, a gente é muito preocupada com estética. Aí começa a aparecer os pés de galinha, a gente não vai percebendo que a gente vai perdendo esse colágeno. Quando chega, né, os 30, realmente não é mito, é verdade, realmente começa a ter um declínio hormonal, tanto homem quanto mulher, tá? Os dois. Só que o homem ele tem uma massa muscular maior do que a mulher tem mais gordura. E aí começa a aparecer celulite, a questão estética toda. E no meu caso, quando eu ia completar 30 anos, eu achava que era besteira também, né? Que não tinha disso não, mas eu tive crise, né? Tive a crise dos 30, porque começou a aparecer cabelo branco, eu pintei, eu falei, não vou aceitar esses 30, entendeu? A terra chama, tudo começa a cair, mas eu não vou deixar cair. Aí foi termogênico, atividade física, para poder acelerar esse metabolismo. Mas é normal ter esse declínio, tá? Mas é declínio hormonal, certo? E aí a gente começa a ter o que a gente chama de catabolismo, que é a perda de músculo, e anabolismo, tá? A gente vai atrás do anabolismo, construção de músculo. A gente não pode perder esse músculo, porque a cada década, tá? Isso já é em estudos também, isso já é estudo. Cada década ocorrem mudanças hormonais. Então, quando a gente fizer os 40, vai ter outras mudanças. Tem algumas mulheres que falam que os 40 são melhores que os 30, porque elas já passaram pelos 30.
Então, no 40, elas já estão preparadas para o baque, entendeu? Mas também senti um declínio muito grande, né? Era tipo assim, eu passar uma semana sem comer carboidrato, já estava 5 quilos mais magra. Agora tem que passar uns 5 meses, entendeu? Sem comer carboidrato para poder perder meia grama. Então, esse Triste. processo é com todos nós, né? Mas a questão de Com manter todos. é o essencial, porque senão fica aquele efeito sanfona. Você emagrece Exatamente. e engorda de novo. O E a gente difícil, sabe... né, Pode falar. em ambulatório, no consultório, é convencer e explicar que é normal, né? Porque muita já chega falando, mas eu perdia 5 quilos rapidinho, como eu tô falando para vocês, né? Rapidinho. O difícil é entender, é colocar na O cabeça metabolismo é que é diferente. exatamente, que é uma fase diferente. Até porque na fase dos 30, tá? Tem muitos fatores que pioram ainda, né, esse metabolismo. Primeiro, trabalho, é uma fase que você já Estresse. começa exatamente, o estresse já começa a ter filho, então o estresse leva você a comer besteira ou começar a beber um pouquinho mais de bebida alcoólica. É a fase que você, né, já está ou estabilizado, né, ou pretende ter filho, então uma fase completamente diferente em que chega vários estresses que você não tinha antes. Né? Não tinha um boleto para pagar lá nos 15, não, nos 10, nos 15. Agora são uns 30 chegando na porta, e aí começa tudo isso, é nessa fase, entendeu? A Aí não responsabilidade. tem, exatamente, não tem tempo de fazer atividade física, que acelera o metabolismo, tá? Então aí não procura o profissional para ter alimentação adequada e saber como acelerar esse metabolismo, porque muita gente olha assim, isso aqui é termogênico, isso aqui é cafeína, vai ajudar a emagrecer. E vai tomando por conta própria e acaba não dando em nada, no final das contas. Olha só, você falou aí sobre a alimentação, sobre a reeducação alimentar, e daqui a pouquinho você vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu quero saber, Samantha, como é que foi aí para essa reeducação alimentar aí para você, né? Como é que foi começar a cortar alguns alimentos, como é que você encarou isso aí no dia a dia? Cíntia, é o seguinte, o que eu observo hoje, principalmente em rede social, é a romantização desse processo. Que, por muitas das vezes, eu não acho muito interessante romantizar. Por quê? Seguinte, a fulana vê o resultado da blogueira, que ela diz que eu como tantos ovos no café da manhã, Photoshop. meu café, meu café sem açúcar, como se aquilo fosse a coisa mais simples e normal do mundo. E a gente sabe que não é. Pelo menos comigo, foi um processo até eu parar de comer açúcar. Não foi assim da noite para o dia. Eu ainda não cortei o açúcar total, ainda não estou nessa evolução. Nesse nível. Totalmente. A gente não consegue cortar, porque tem alimentos que têm açúcar, normalmente, né? Tem o açúcar do alimento. Então, eu não cheguei a cortar totalmente. Eu diminuí, fiz aquela diminuição gradativa, e isso durou anos. Eu comecei a substituir o açúcar cristal pelo demerara, aí fui substituindo por outros tipos de açúcar, xilitol. Até hoje, se eu necessito alguma receita que eu vou fazer, eu acho que tem necessidade, eu coloco um tipo de estévia que eu gosto de utilizar. Mas normalmente não, eu gosto de tomar um café sem açúcar. Mas não foi fácil. E as pessoas querem passar essa mensagem de que é fácil. Mas eu acredito que a gente tem que levar o processo, curtir o processo, porque tudo é um processo. Não é da noite para o dia, por isso que muita gente se frustra, começa a fazer uma reeducação alimentar e se frustra porque acha que é simples. E eu acho que a gente tem que Vai ser um falar efeito rápido. isso. Não é. A gente sabe que ao longo do tempo, dos meses, e ainda tem a questão do organismo. Cada organismo vai reagir de maneira diferente. A nossa Nutri pode confirmar isso aqui. Comigo, eu acho que foi muito, muito, muito. Eu, hoje, lembrando das fases que eu passei, gente, eu comi uma vez 1 quilo de jujuba numa tarde. 1 quilo de jujuba. Eu era. Isso aí, o que aconteceu? Eu estava numa fase de ansiedade. Eu estava muito ansiosa. Então, Eu tenho esse problema. Então, qual é o nosso gatilho ali? É o açúcar, né? Na ansiedade, a gente quer comer chocolate, doce. O meu é chocolate, brigadeiro. Vem em mim.
pizza, salgado, é tudo. Depende do que a gente É porque quer. é massa, e toda massa vai virar açúcar, então fica aquele ciclo vicioso. Era um Aí a vício, massa é o que vai. É. era um vício tão grande que se eu não tivesse um chocolate aqui em casa, sabe o que eu fazia? Eu pegava uma colherada de leite, uma colherada de Nescau e colocava na minha boca, todo santo dia. Eu fazia isso, Sem porque colocar água nem nada, nada. intestino nem funcionava, né? Naquela época era outra história, da outra questão. Intestino nem Graças a Deus, funcionava. hoje voltou a funcionar normal. Eu tenho outra rotina, outra vida, depois que eu comecei a fazer essa reeducação, que na E verdade é um melhor, processo que é assim, tá até hoje. Eu nunca vou estar. Essa reeducação, ela foi orientada ou tu foi mesmo tirando por Não, conta própria? ela foi orientada. Eu comecei com Ah, uma tá. nutri, aí hoje eu assim, eu admito. Eu fui na consulta, quando ela me passou aquela listinha, né? Eu não vou fazer saiu nada disso tristinha, a aqui, Posso... bichinha. nada disso aqui. Eu acredito que a maioria das pessoas fazem isso. Eu não gosto de comer isso, eu não vou fazer. Mas a gente vai ao longo do tempo vendo que é necessário as mudanças. E passei por várias nutricionistas, eu acho que eu já consultei mais 5, mais ou menos. Hoje não, hoje eu faço meu plano alimentar. Mas antes não, eu comecei seguindo, claro, com muitos puxões de orelha. Inclusive até hoje, meu marido ele gosta de puxar minha orelha de vez em quando eu quero meter o pé na jaca. Pelo menos tem alguém para puxar, e quem não tem, É. não? Ana Emília, e essa é muito importante, isso que a Samantha fez, que eu também fiz, a gente gosta sempre de reforçar, que você tem que procurar um profissional, porque há necessidades no nosso organismo que só depois de algumas consultas que vai ser identificado, né? Tipo, tem gente que tem muito ferro, tem gente que já tem menos, e aí você corta o ferro, corta o carboidrato, enfim, né? Vamos aqui reforçar a Exato. importância de buscar um profissional especializado, principalmente nessa questão da reeducação alimentar, para você tirar o que é necessário. Exatamente, tá? E como eu costumo dizer, a nutrição ela vem mudando bastante. Hoje a gente precisa respeitar o horário do paciente, né? O que ele gosta, o que ele não gosta, as formas que a gente vai colocar aquilo ali. Tipo, a pessoa é louca por doce. Se eu falar não pode comer doce, a pessoa vai querer comer 1 quilo de doce. Então tem que procurar aquele doce mais saudável para ela, entendeu? Tem o ciclo circadiano, que cada um tem o seu. O meu, todo mundo fala que é estranho, porque eu acordo 4h30 para fazer exercício de 5 às 6 da manhã, entendeu? Acho estranho, mas é o meu horário, entendeu? Então, cada um tem o seu horário, e a minha alimentação tem horários completamente diferentes de os pacientes, do horário da Cíntia, do horário da Samantha, do horário do André, que está aí gravando. Então, é isso. Entendeu? Então é diferente, a gente precisa respeitar isso também. Não tem mais aquela questão de comer de 3 em 3 horas, depende muito do caso. Hoje a gente fala em estratégias nutricionais que a gente vai usar para aquele paciente, entendeu? Ou aquele cliente. Porque às vezes ele quer perder peso muito rápido, a gente consegue explicar direitinho para ele, a gente organiza e ele consegue perder peso. Aí a gente explica, pelo menos 1, 2, 3 meses me dá, porque aí a gente consegue gradativamente, porque perder muito rápido é a pior coisa da vida, porque sobe mais rápido ainda. E é pior, né? E a Samantha tá aí de prova, que para manter depois é pior. Bom, falando aqui em alimentação, Emília, dá aí umas dicas para a gente de como é que a gente pode se alimentar melhor para aumentar o nosso metabolismo. Então vamos lá. Dá para incluir na alimentação, né? Se gostar, alguns alimentos termogênicos, como canela, chá verde, isso aos poucos, tá? Pimentinha de cheiro, que é em tempero, açafrão, todos eles vão acelerando o metabolismo aos poucos, tá? Mas primeiro precisa constar, porque tem muita coisa que eu gosto que você não vai gostar, né? E como eu falei, todo mundo tem a sua rotina e seu ciclo circadiano. Então a gente tem que fazer baseado nisso.
se vai ser 3 em 3 horas, se vai ser 2 em 2, para atingir aquele objetivo em quanto tempo? Como a Samantha falou, como é que eu quero estar daqui para o final do ano? Qual que é a minha meta aqui no final do ano, daqui para 6 meses? Aí a gente traça essa meta, certo? Dá para fazer o uso de termogênicos através de alimentos, certo? Terapias também intravenosas, a gente já tem na clínica particular, lá com a doutora Marcela, e exercício físico direto. O exercício físico é o ponto, assim, chave para aumentar o metabolismo. Mas a Samantha deve ter visto já no curso de nutrição que 70% do emagrecimento é alimentação e os outros 30% é da atividade física, certo? Só que essa alimentação, ela precisa ser orientada. Senão a pessoa começa a comprar tudo isso que eu falei, açafrão, canela, aí bota tudo, bota no almoço, bota no café, achando que vai E o adiantar de alguma exagero, coisa. todo o excesso faz mal. Exatamente. Então, são coisas, são alimentos, os alimentos termogênicos são para ajudar, né? Que a gente vai incluir naquele plano alimentar. Mas, fora isso, beber bastante água, certo? Que acelera também o metabolismo, tá? E a gente, né, na consulta, saber o que está acontecendo também, né? Se realmente está tendo declínio hormonal, porque isso influencia também, né? A partir dos 30, a gente precisa fazer os exames para ver se está tendo declínio, se está tudo normal ou é só a boca mesmo, porque às vezes é só a boca mesmo. E usa aquela desculpa, não, chegou nos 30, tá difícil agora. Às vezes nem tá. Mas no meu caso É foi só a verdade. crise mesmo psicológica. A minha crise foi psicológica. Bom, a gente espera ter ajudado os nossos internautas com esse tema, que possa colaborar de alguma forma. E a gente vai frisar mais uma vez: procure um profissional, tanto um nutricionista, um educador físico, para que você possa fazer esse processo de emagrecimento com saúde. E não é só estética. A gente sabe que a alimentação, você está com alimentação em dia, né, com o seu peso em dia, é fundamental para uma longevidade melhor, né, para que a gente possa envelhecer com saúde. Menina, muito obrigada, meninas, pela participação, obrigada, por ter reservado esse pelo tempinho aqui convite. para a gente. Obrigada, Ana Emília. Obrigada, Samantha. Obrigada, meu amor.